Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta. Vivemos na era da imagem, e onde quer que a gente vá, materiais gráficos nos transmitem ideias e pensamentos. Se por um lado as tecnologias levaram parte dessas informações visuais para as telas de celulares, smartphones e computadores, essa evolução também alavancou o segmento gráfico e editorial. Jornais, revistas, cartazes, banners, todos são produtos de processos industriais desse segmento. Aquele ali é o painel de comando da máquina. Tá. Alguns dispositivos da máquina ele consegue operar por aqui, outros somente na própria impressora. Perfeito. Então ali a gente tem a estrutura da máquina, que é onde acontece a transferência da imagem gravada na forma de impressão para o substrato que está sendo impresso. Sai a folha aqui plana, nós vamos ver ali na frente na hora que a gente chegar agora, e depois ela segue para o processo de corte vinco e colagem. A gente está fazendo alguns ajustes de cor e arrumando a iluminação. Certo. Como isso é um clique, às vezes a luz não vai ficar condizente com o que a gente tem no layout que o diretor de arte nos passa. Pré-impressão, impressão offset ou impressão rotográfica e flexográfica. Essas três possibilidades de formação técnica representam atividades fundamentais na área gráfica. Hoje, a impressão é muito ligada à informática e tecnologia de ponta. Mas para que essa indústria chegasse até aqui, foram necessários milhares de anos. 200 anos antes de Cristo, a primeira técnica de impressão surgiu na China, a xilografia. Ela era usada para aplicar textos e figuras em pedaços de madeira e de pano, e tempos depois, em papel. Mais de um milênio se passou até que outra invenção abrisse o caminho para um desenvolvimento maior da impressão. A primeira prensa também surgiu na China, no ano de 1040. O extenso alfabeto chinês tornou o uso desse equipamento impraticável. Mas em 1439, o alemão Johannes Gutenberg criou a prensa móvel, que revolucionou o mundo. A rapidez e a qualidade da produção fizeram com que essa máquina se espalhasse por todo o mundo. Foi a partir disso que os livros deixaram de ser copiados à mão, expandindo o alcance do conhecimento pelo planeta. Séculos depois, em 1796, o austríaco Johann Senefelder criou outro importante processo de reprodução, a litografia, que em seus primórdios consistia em aplicar tinta gordurosa a uma pedra polida, que era pressionada contra um papel. Mais tarde, a pedra foi substituída por placas metálicas. O século seguinte foi marcado por mais invenções no processo gráfico. A principal delas ocorreu em 1844, quando o norte-americano Richard Hoe criou a prensa rotativa, que fazia até 8.000 impressões por hora. Já no século XX, mais precisamente em 1903, o inventor Ira Washington Rubel criou a primeira impressora offset em Nova York, uma tecnologia fundamental até hoje. O sistema offset oferece grande velocidade de impressão e imprime em praticamente todo tipo de papel, e em plásticos, como poliestireno. Na década de 70, grandes companhias investiram em impressoras com jatos de tinta. E com a chegada dos computadores, pessoas comuns passaram a imprimir textos e fotos, por exemplo. Atualmente, existem também impressoras a laser e até impressoras 3D, que ainda são muito restritas. O curso técnico em impressão offset é uma das possibilidades para quem curte produção gráfica e quer ingressar na área. Esses técnicos coordenam, operam e controlam sistemas gráficos de impressão offset, considerando os processos de pré-impressão, impressão e pós-impressão. Então, por isso, hoje nós viemos até a Gráfica Antilhas, aqui em Santana do Parnaíba, para entender melhor como funciona esse processo. Vamos nessa? O
que a gente sente em relação ao perfil da mão de obra é que o técnico ele ficou mais importante com a evolução dos equipamentos, né? A chance da robotização ou da mecanização 100% não nos parece viável ainda, nem no curto nem no médio prazo. O que nos parece é que os técnicos precisam ter uma formação melhor para operar esses equipamentos mais modernos e ter um papel fundamental na produtividade do equipamento e na garantia de qualidade do produto. Para saber mais sobre o assunto, eu fui bater um papo com o Rodrigo. Ele é técnico em artes gráficas e gerente industrial. Hoje, trabalha na empresa Antilhas. Rodrigo, eu queria começar entendendo aonde que a gente está aqui. Bom, nós estamos numa indústria de embalagens, que é a Antilhas. Estamos focados no segmento de embalagens flexíveis e rígidas. Perfeito. Para atender indústria e o varejo. E aí a gente tem dois processos diferentes. Tá. Um processo que é a flexografia e outro processo que é a offset. E aí o seu trabalho aqui dentro, qual é? É supervisionar essas impressões? Meu trabalho é gerenciar toda a equipe de técnicos. Legal. Nós temos um corpo de técnico grande, porque essas máquinas são máquinas muito sofisticadas. Imagina. Precisa ter uma mão de obra extremamente qualificada, que exige um curso técnico. Mas será que a gente pode chegar perto dessas máquinas Claro, hoje? vamos conhecer o Vamos processo nessa? lá. Vamos Legal, lá. vamos lá então. Beleza. Onde que a gente está aqui agora, Rodrigo? Aqui é onde inicia o processo de flexografia. Aqui é a flexografia. Isso daqui é a matriz de impressão. Isso daqui é um clichê de fotopolímero. Quando passa na pré-impressão, o cliente definiu qual que é a arte que ele vai imprimir, Tá. pega a imagem e essa imagem é transportada para essa matriz de impressão. Para fazer essa embalagem, eu preciso de 4 placas dessas, 4 matrizes de impressão. Essa é de uma cor que, no caso, é o preto, aí tem mais amarelo, magenta e ciano. A hora que colocar Certo. uma sobre a outra, que é Perfeito. acertar o registro, que é o encaixe perfeito de uma cor sobre a outra, vai sair essa imagem final aqui. Depois de conhecer a matriz, o Rodrigo me levou para ver na prática como funciona o processo de impressão em flexografia. A gente está fazendo acompanhamento de uma impressão de um material para a área industrial. Aquela matriz que eu vi, teoricamente, ela está em processo aqui, é Ela isso? está em processo. Tem Tá. uma parecida com ela em uma das unidades da impressora. Que é o painel principal da máquina, onde a gente tem o controle de todos os comandos do grupo impressor, onde está sendo impresso as cores, do desbobinamento do material e o rebobinamento do material, que é a tensão do substrato para manter firme o material na máquina. Retinho, né? Isso, aqui a gente tem o controle da tinta, da viscosidade da tinta, Tá. para poder manter a viscosidade, manter a cor da embalagem, para não variar a embalagem durante o processo. Na flexografia, o material a ser impresso é flexível, como o plástico e o próprio papel. Já a impressão offset é feita com substratos mais rígidos, como embalagens, por exemplo. Vamos ver como funciona esse último processo? Felipe, eu vou te apresentar o Kleber. Tudo bom, Kleber? Como vai? Kleber? Tudo em ordem? Explica um pouquinho o que você está fazendo aqui nesse momento. Então, a gente está gerando uma matriz para impressora. Perfeito. Essa é uma máquina que ela vai queimar a chapa com o laser. A gente chama isso aqui CTP, que Certo. é Computer to Plate. Então a imagem sai direto do computador para a placa. E aí vai ser igual a gente viu no processo de flexografia. Cada cor vai ter uma matriz dessa. Certo. Aí a diferença é que esse sistema de offset é uma tinta oleosa, é uma tinta base óleo. Então ele é uma parte vai pegar água, aonde ficar a camada não pega água, pega a tinta, que é o que vai fazer a impressão. Então, muitos processos químicos aí, né? Um conhecimento de processo Claro, químico por isso também, a importância né? do técnico. Ele tem que controlar aqui pH, condutividade, saturação, qualquer variação aqui interfere na próxima etapa. Depois de preparada, a matriz é encaixada na máquina. Lá, ela é impressa com tintas à base de óleo. Essa tinta passa para essa borracha, que é um caucho, transfere a imagem para cá e esse caucho transfere para o papel que está passando aqui embaixo. Tem dois processos aqui, né? Um primeiro processo que vai preparar a carimbada, posso chamar assim? Pode, E o é. outro processo que é o papel Que passando está embaixo. recebendo, onde ela está encostando folha a folha e vai passando unidade por unidade. E cada unidade dessa representa o quê? Uma cor É diferente? uma cor diferente. Perfeito. Então ali tá com verde, tá
com preto, tá com azul, Tá. e assim, cada E aí, cor... assim por diante. Assim por Se diante. tiver 3 cores, vocês vão usar Usa só 3 castelos. Entendi. Então, sai a folha aqui plana, Tá. nós vamos ver ali na frente na hora que a gente chegar agora, e depois ela segue pro processo de corte vinco e colagem, que é onde vai fazer A o embalagem. recorte, a embalagem para dobrar, sacola. a sacola, a caixa, o estojo, o cartucho, Perfeito. dependendo do produto. Pô, legal o processo, hein? Vamos lá ver pronto? Vamos, Eu tô curioso. vamos lá. Muito legal ver uma peça gráfica tomar forma, né? Deu pra gente perceber que por mais automatizado que sejam os processos, a presença de um profissional capacitado é fundamental. Nós vamos conhecer a base dessa indústria. Vamos até uma unidade do Senai para conhecer um grupo de futuros técnicos. Se você se interessa pelo universo gráfico e editorial, uma formação técnica pode ser fundamental para você ingressar no mercado de trabalho. E por falar nisso, nós viemos até o Senai Teobaldo de Nigris, em São Paulo, para conhecer os futuros técnicos em pré-impressão, impressão rotográfica e flexográfica e impressão offset. Para a gente entender melhor quais são as técnicas que eles estão aprendendo e também ver como eles estão colocando a mão na massa. Vamos nessa? A Escola Senai Teobaldo de Nigris, ela é especializada em formar profissionais para a cadeia da mídia impressa. Os profissionais que se formam na escola, os alunos quando saem daqui, eles têm um mercado grande de trabalho. Existem cerca de 20 mil empresas gráficas no Brasil, sem contar as agências, né, de propaganda, de produção gráfica, que também constituem mercado de trabalho para os nossos alunos. A tecnologia gráfica, ela vem passando por uma evolução muito grande. Quando surgiu a computação gráfica, foi rapidamente assimilada pela indústria gráfica. E isso provocou uma revolução, um salto nos processos tecnológicos. Olá. Diana, tudo bem? Tudo jóia? Boa tarde. Obrigado por receber a gente. Seja aí. bem-vindo. Legal. Quais são os cursos que a gente tem aqui? Então, da área gráfica, cursos técnicos, a gente oferece 3 tipos. É o curso técnico em pré-impressão, o técnico em rotogravura e flexografia e o curso técnico em impressão offset. Certo, são diferentes áreas dentro da mesma área. Isso, tipo exatamente. O processo gráfico ele é dividido basicamente em 3 etapas. A pré-impressão, processos de impressão e a pós-impressão, que é a finalização do produto impresso. Perfeito. E assim, uma característica do Senai é que as aulas sempre são uma reprodução do mundo real, do mundo de trabalho. A gente procura desenvolver as nossas aulas, desenvolver as capacidades técnicas nos alunos a partir de situações que eles podem enfrentar no mundo do trabalho. E será que hoje a gente pode dar um passeio e conhecer, visualizar melhor essas aulas? Claro, a gente está tendo aula. Vamos lá. Vamos nessa. Aqui é uma aula dos alunos de pré-impressão. A gente tem a imagem. Então, essa imagem precisa ser retocada, algum ajuste estético, etc. Luz, fotografia, né? Essa Exatamente. Aquilo que a fotografia digital já não conseguiu captar com perfeição, então a gente vai fazer as correções necessárias aqui. Isso é uma parte do processo de pré-impressão. A gente tem a questão da diagramação. Como que aquela informação ela vai estar disposta no material que vai ser impresso. Claro. E a gente precisa reunir todos esses elementos, os textos, as imagens e as ilustrações. Essa diagramação que você diz, essa distribuição disso dentro de uma página de revista, de uma do que for. página, 2 páginas, 3 páginas. O diferencial que a gente tem aqui. O nosso aluno, ele trata a imagem já pensando na saída. Olha, eu tenho que tratar uma imagem porque esse material vai ser reproduzido, por exemplo, em flexografia. Entendi. Então ele tem que conhecer quais são as limitações do processo flexográfico. Tem que saber o processo de impressão para poder fazer a pré-impressão também. Em que tipo de máquina que isso vai ser impresso? Até onde eu consigo chegar? Professora, chegamos numa outra sala de aula aqui, né? Apesar de não parecer muito bem uma sala de aula, é uma sala de aula. O que está acontecendo aqui agora? Bom, aqui a gente já está no setor de impressão offset. Tá, eu tô vendo que a gente tem 2 equipamentos aqui. Me situa um pouquinho sobre então, vamos lá. aquele ali. Aquele ali é o painel de comando da máquina. Tá. Então ele pode... Alguns dispositivos da máquina ele consegue operar por aqui, outros somente na própria impressora. Perfeito. Né? Então ali a gente tem a estrutura da máquina, que é onde acontece a transferência
da imagem gravada na forma de impressão para o substrato que está sendo impresso. E assim, mais uma vez eu repito aqui se aprende na prática, né? É uma simulação do mundo real mesmo, né? Inclusive, se você quiser ver, a gente tem um desafio acontecendo lá na flexografia. Prepararam um desafio? Isso. Então vamos nessa, vamos lá ver, vamos. A professora Juliana preparou um desafio para os alunos que vai exigir concentração e a aplicação de prática de conhecimentos em impressão flexográfica. Os estudantes vão receber uma peça gráfica fora do padrão de qualidade de impressão e deverão identificar os problemas para realizar todos os tipos de ajustes necessários para uma nova impressão. Essa atividade envolverá capacidade técnica e de gestão, abordando conhecimentos de operação de máquina, registro de cores e acabamento. Será que a turma vai mandar bem? Pessoal, bom dia! O desafio da nossa aula de hoje vai ser impressão flexográfica. Então, vocês são uma equipe de trabalho e é uma troca de turno. Então, vocês vão receber o equipamento já preparado. E o turno anterior já fez a preparação de máquina para vocês. Então, cada grupo vai ficar com um padrão de cor, que é o especificado pelo nosso cliente. E essa foi a amostra que a gente vai conseguir obter com a preparação de máquina que foi feita pelo turno anterior. Então, vocês vão ter 1 hora para a realização dessa atividade. E esse tempo vai ser contabilizado pelo cronômetro. Então, tá joia? Valendo! Eu ficar responsável pela pressão do corte, eu pela secagem do preto e você pelo registro do magenta. Tá bom. A gente se reuniu, analisou os problemas, viu o que tinha que fazer e aí já determinou quem ia fazer o quê. Eu fiquei responsável pelo acerto do registro. Vamos começar primeiro pelo registro? Vamos. A equipe é melhor para trabalhar, que você vai ter um auxílio da pessoa. Se você não sabe um processo, a pessoa pode te auxiliar. E se a pessoa não sabe o outro processo, eu posso auxiliar a pessoa. Então aqui você vai ter que pegar uma magenta e jogar para baixo aqui para poder encaixar. E eu vim para cá mesmo para uma questão de qualificação profissional, né? A gente não aprende só a questão de impressão offset aqui, a gente conheceu o processo rotográfico, flexo, né? Impressão digital, muitos outros. E a história também do processo, como surgiu, manutenção, orçamento, é bem completo, assim, foi uma boa. A gente avaliou, encontramos erros de registro. O clichê estava sujo também, né? Tinha resíduos que estavam interferindo na impressão. A faca estava cortando errado o esqueleto. Estava faltando pressão na hora de bobinar a bobina. Professora, que estágio que eles estão? O que eles estão fazendo nesse momento? Bom, então, aparentemente eles já acertaram o registro entre as cores. Então a gente tem uma impressão 4 cores aqui, já foi ajustado. E eles devem estar ajustando agora a pressão do meio corte. Tá vendo ali o esqueleto? Certo. Então ele deve sair por inteiro e na bobina que está aqui na saída da máquina só devem ficar as etiquetas que vão ser utilizadas pelo cliente. Entendi, já vai direto à etiqueta. Isso aqui é uma sobra, no caso. É a sobra do processo, Perfeito. Exatamente. Sem conhecimento você não é nada. Então, eu percebi que se eu tivesse só um curso de aprendizagem industrial e eu quisesse continuar na área, que é o que eu quero, eu percebi que eu preciso de um conhecimento maior na área, que é na questão do curso técnico. Então foi por isso que eu optei pela decisão de realizar o curso técnico e posteriormente de fazer a faculdade ano que vem na mesma área para ter um conhecimento maior. Tá bom. Nossa, secagem certinho. Da hora. Acabamos. É isso aí, foi mesmo. Antes eu tenho que terminar. Muito bom. Falta 1:16, vamos lá, pessoal. Parou? Quando a máquina estava bobinando, o papel ficou frouxo. E isso envolveu todo o cilindro. A nossa sorte é que não rasgou o papel. Então vai ter que ter o jeito de cortar aqui e passar de novo. Teve ali uma certa pressa para resolver, né? Porque a imprevisto acontece em toda empresa, né? E aí, terminaram? Bom, vocês identificaram um problema com o meio corte, né? Então nós não tínhamos o nosso meio corte, ele não estava acontecendo na etiqueta e o
o esqueleto estava saindo junto com a etiqueta. Percebo que aqui vocês resolveram um problema, porque eu vejo que há uniformidade nas bordas da etiqueta. O outro problema nítido que a gente tinha aqui era a variação de registro, né? Tava bem óbvio. Vamos dar uma olhadinha aqui. Comparando com a amostra que vocês tinham, a gente está sem a cruz de registro aqui, vamos fazer análise pelo próprio amostra, pelo próprio impresso. Então, conseguiram resolver esse problema que estava gritante. E o outro problema que a gente tinha encontrado tinha sido secagem, né? A gente estava com um probleminha no preto aqui, o preto estava decalcando. E aqui, vocês conseguiram resolver o problema. Parabéns! E agora, grupo 2, né, professora? Grupo 2, vamos à próxima avaliação. Pode vir, grupo 2, por favor. Problema com meio corte resolvido, né? Então a gente tem aqui a uniformidade das bordas. Registro. Tem uma pequena variação, mas dentro da tolerância que eu tinha especificado para vocês. E secagem aparentemente tranquila, tá vendo aqui? Certo. Mas eu percebo aqui que a gente teria a possibilidade de subir a carga do cian, a densidade. Então vocês acertaram o registro, o meio corte está bacana, a gente tinha essa questão da secagem também, mas às vezes algum ajuste ali ainda poderia ter sido feito para a gente ter chegado na cor, tá joia? Mas de qualquer maneira, os problemas que nós havíamos propostos foram resolvidos, vocês estão de parabéns. É isso aí, valeu, pessoal. Você conseguir sair do quadrado e resolver todos os problemas e depois você entregar pronto, olhar e falar, pô, foi eu e minha equipe que fizemos isso, não tem preço. É uma sensação de dever cumprido mesmo, porque é boa demais isso. A gente viu que a produção gráfica e editorial envolve concentração e rigor técnico, além de saber trabalhar em grupo e detectar problemas. O mercado de materiais gráficos está em constante evolução e o maior desafio para esses alunos que a gente acabou de conhecer é acompanhar esse crescimento. Nós vamos conhecer alguns profissionais que já atuam na área, que se dedicam à pré-impressão, uma das possibilidades de atuação desse setor. A produção gráfica se inicia bem antes das máquinas de impressão começarem a rodar. A pré-impressão é uma fase essencial no processo gráfico e editorial e consiste em preparar um arquivo que vai gerar a matriz da impressão. O rigor nessa etapa é fundamental. Descuidos na pré-impressão podem prejudicar um bom projeto, mas um trabalho minucioso pode alavancar a qualidade do material impresso. A Arizona é uma empresa que tem 15 anos. Nós começamos no mundo analógico, e onde a gente tinha TV, a gente tinha o rádio e a gente tinha a mídia impressa. Com o surgimento, dos portais, dos blogs, da mobilidade, dos tablets, dos celulares, a mídia no ponto de venda se sofisticou. Para termos uma boa noção dessas operações, eu vou conhecer o Guilherme. Ele trabalha na empresa Arizona Cross Media, aqui em São Paulo. Guilherme, que legal aqui. Queria começar entendendo onde que a gente está. Nós estamos na Arizona, que é uma empresa de cross-mídia. O trabalho aqui é focado em produção gráfica. Perfeito. No trabalho que vocês fazem aqui, vocês fazem também voltado para tudo isso? Para um tablet, para um smartphone? Sim, nós produzimos material que pode ser disponibilizado em várias mídias diferentes. Então, Guilherme, hoje em dia você aqui no seu dia a dia da empresa, você coloca em prática os seus conhecimentos de técnico para impressão e os seus conhecimentos de publicidade também? Todo dia. Agora, Guilherme, me diz uma coisa, será que a gente pode dar um passeio aqui hoje? Sim. Para entender e ver tudo isso que a gente conversou aqui? Sim, vamos lá. Vamos nessa? Vamos nessa. Então vamos lá. Tudo começa com um projeto de produção gráfica. Esse estudo é passado para o atendimento, que abre uma ordem de serviço. Quando o trabalho chega nas mãos da produção gráfica, nós fazemos toda uma avaliação e um aconselhamento de como produzir a melhor forma de produzir esse material. Certo. Que tipo de aconselhamento, assim, no caso? Dando dicas de papel, melhor papel a ser utilizado, ou substrato, não só papel, a gente tem outros substratos, a gente tem plástico, metal, imprime hoje em dia, imprime em várias plataformas. Madeira. Que legal. Madeira. Certo. E Guilherme, quais seriam algumas variedades aí de papéis? Nós temos papéis com cores e texturas diferentes. Perfeito.
e que aceitam vários tipos de impressão. Que isso é muito importante, né? Não adianta você indicar um papel ali que na hora da impressão não funciona. Por isso a pré-impressão é tão importante. É isso? É esse o conceito, então? Exatamente. Certo. O técnico nosso em pré-impressão, ele é um técnico que ele tem que ter uma formação completa, tanto tecnicamente na sua formação no Senai, como de experiência prática, tendo ocupado ou entendendo bem todas as etapas do processo. Felipe, aqui é o nosso segundo passo. Perfeito. Tudo bom? Tudo bem? Como vai? Beleza? Felipe, tudo em ordem? Bem, e você? O que você está fazendo aqui? A gente está fazendo alguns ajustes de cor e arrumando a iluminação. Certo. Como isso é um clique, às vezes a luz não vai ficar condizente com o que a gente tem no layout que o diretor de arte nos passa. Então, para eu entender melhor, Claudemir, você recebe o clique que você me diz é uma foto do produto, é isso? Sim, é uma foto que o fotógrafo produz, ele entrega pra gente. E junto com esse clique, que seria mais ou menos isso daqui, a gente trabalha com o produto, com o físico, né? E a gente compara sempre o físico com o que a gente tem no monitor. Vai dando uma checada, assim. Então a gente vai fazendo alguns ajustes. Essa aqui, por exemplo, ela estava muito amarela. Ah, depois então, a mudança aí. Isso, a gente compara com o produto físico mesmo e faz os ajustes. Trabalho pronto, as imagens são passadas para o Guilherme. Antes de ir para a gráfica, ele confere os padrões e ajusta os detalhes, que muitas vezes não são possíveis de se ver na tela do computador. Aqui estamos chegando mais já na parte final já? Na parte final. Esse anúncio ele foi finalizado, foi retocado, finalizado, onde foi aplicado os perfis para cada tipo de revista. E aqui a gente está tirando a prova contratual ou a prova de cor. Essa prova ela é aferida, ela passa por um sistema de leitura, onde vai ser feito a verificação se a prova saiu dentro dos padrões de cor e estão corretos. Ela é certificada, é uma prova certificada. É digitalizado isso? Digitalizado. Certo. Na hora da prova, um leitor digitalizado confere se os targets de cor estão dentro dos padrões. Já etiquetou, então isso aqui já tá garantido, pode seguir o seu rumo, é isso? Pode seguir o seu rumo. E aí aprovado pelo cliente? A gente coloca numa pastinha e vai pra gráfica. Vai pra gráfica? Vai pra gráfica. Eu vou querer te acompanhar hoje numa gráfica, sabe que eu posso ir? Claro. É? Claro. Vamos nessa? Vamos. Então vamos que é o nosso próximo passo. Na gráfica, o Júlio acompanha todo o processo de impressão. Depois de testes e ajustes, ele adequa as condições gráficas à realidade industrial. Tudo isso com o aval do cliente. A minha função é qual? Avaliar o trabalho e ver se está de acordo com a nossa referência de cor. A cor é muito importante, né? Sempre essa referência da cor, né? Porque vocês não estão trabalhando com a cor direta. Vocês estão trabalhando com composições, é isso? Composições de cor. Então você tem que ter essa noção geral do que está faltando na composição e não na cor. É isso, né? Exatamente. Agora, Júlio, me diz, aí a peça está pronta, qual é o próximo caminho? O que você faz, no caso? A gente avalia essa última folha impressa e autoriza o operador a produzir o material em larga escala. Aí vai fazer milhares de cópias. Milhares, milhões de cópias. Perfeito. Então deixa eu ver se eu entendi. O trabalho do técnico em pré-impressão acaba aqui. Ele garante o serviço e a partir daí é só imprimir tudo. A parte de impressão está garantida. Perfeito. Obviamente, os profissionais não podem se acomodar. Eles têm que realmente, né, se aventurar, se jogar e buscar conhecimento para que eles possam estar sempre atualizados e também evoluam da mesma forma que o mercado evolui. Muito legal conhecer o trabalho dos profissionais da área gráfica e editorial. A partir de agora eu começo a enxergar com outros olhos todo esse material gráfico que existe ao nosso redor. E quem sabe a gente não cruza aí no dia a dia com livros, imagens, cartazes, embalagens produzidas por essa galera que a gente conheceu hoje. Pessoal, esse foi o Futura Profissão, espero que vocês tenham gostado. Tchau!
uma parceria Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.